Boa noite a todos e todas. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Há quantos anos que a gente conhece isso, né? A gente já canta desde pequenininho. E é com esse sentimento de um novo tempo, mas não um tempo só de calendário, mas um tempo de mudança, de observar a vida sobre um outro olhar, uma outra ótica. Agradeço a prece linda que me ambientou e que prepara um pouco a gente para o que a gente vai falar hoje. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo, aqueles que não conseguimos ver, mas que nos acompanham, a quem atraímos para cá, para ouvir falar de Jesus, porque estão sequiosos, saudosos de Jesus. Então, nós estamos aqui num novo tempo. Nós vamos falar hoje sobre o novo ano e a nossa missão junto a Jesus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o novo ano, a missão de Jesus e a nossa missão junto a Ele. Não é recado, não é modelo, a gente traz o que a doutrina nos esclarece para que a gente siga Jesus na sua mais plena forma e aquela que formos capacitados ou que intencionarmos ser e fazer. Então, sintam-se todos e todas abraçadas. A gente vai fazer reflexões, então, sobre um novo ano. Sempre que o novo ano se aproxima, a gente pensa em novas oportunidades de recomeçar, de ir atrás de sonhos, né? A gente faz aquele monte de coisa que promete fazer, aquela cartinha do ano, né? Que geralmente a gente faz assim, copia e cola, porque a gente não dá muito conta de resolver. Então, a gente vê que tem tradições. Ontem, né, uma família conhecida foi para a praia, não tinha fogos aqui, foi para outro município, lá na beira da praia, pular ondinhas. Então, tem a tradição de pular as 7 ondas, de usar a cortal ou a cortal para isso ou para aquilo, né? Uma coisa, arroz com lentilha, e que é bom para caramba, né? E a gente acaba fazendo por tradição familiar, porque tem memórias afetivas. Então, a gente vê, na verdade, que cada um tem a sua forma de representar e de fazer. Há pessoas que não têm muito, mas algumas pessoas não, que transformam isso numa tradição mesmo e não mudam nada, não querem mudar nada para que não dê nada errado. Então, são tradições e são formas de pensar e de ser de cada um. Então, na verdade, são promessas que muitas das vezes a gente faz. Aí eu fui pesquisar por que essas promessas existem, como é que aconteceram elas. Então, a pesquisa diz que, desde os povos da Babilônia, numa região que hoje, né, está instalado o Iraque, foram os primeiros a fazer promessa para o ano que começava. Começa lá, vem de um festival chamado Aquito, que marcava o começo de um novo ano e tinha 12 dias de duração. Os babilônios faziam duas coisas: afirmavam a lealdade diante do rei, ou coroavam um novo soberano, isso no âmbito material. E no âmbito do divino, eles faziam promessas aos deuses de pagar os débitos que tinham ou devolver os objetos que tinham pegado emprestados. Caso isso não acontecesse, eles cairiam em desgraça. Então, isso é uma forma interessante, né? Numa época em que a gente não entendia que o que pegou emprestado tem que devolver, eles se faziam a obrigação como se fosse algo do divino. Então, o que não é meu, eu devolvo e estou quite com os deuses, e meu coração fica em paz, né? Então, para além dessas raízes religiosas, a prática se transformou, atravessou gerações, culturas e regiões e se concretizou como uma tradição popular. E se a gente for pesquisar, em praticamente todos os países nós temos tradições, ou alimentares, ou de vestimentas, ou de fazer alguma ritualização, né? Mas as mais comuns, né, as promessas ou rogativas mais comuns estão relacionadas à saúde, trabalho, estudo, finanças e relacionamentos, né? E eu fui pesquisar quais desses eram as mais
o que as pessoas mais prometiam ou se comprometiam com o ano. Saúde física, eu vou malhar, né, eu vou procurar o médico, vou fazer os exames, que o médico passa o exame e a gente não faz, e quando faz a gente não pega o resultado, ou quando pega o resultado, a gente não leva para o médico. E quando leva para o médico, ele encaminha para o outro especialista, a gente não faz também, diz que vai para a academia. Gente, eu sempre fui matriculada em academia. Sempre fui matriculada. Eu tenho memórias da pré-história da academia aqui em Cabo Frio. Mas começava, faltou um dia, acabou a graça, quem te esquecia nunca mais. Aí quando você vai ver, gente, mas eu vi, não, dona Olívia, você não vem aqui desde não sei quando. Então, saúde, perda de peso, hábitos alimentares, desenvolvimento pessoal. Não, gente, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa positiva, né? Eu tenho que dar um gás na minha vida, um ganho. Saúde mental e sono. Gente, eu me comprometo a dormir cedo e fazer ritual do sono. Começa a fazer. Aí tem uma série que a gente quer ver. Aí você para o ritual de sono, quando você vê, você não está vendo a série, nem nada, você está dormindo no meio do caminho. A gente não fez a prece da noite, a gente não se preparou espiritualmente para a noite. Trabalho, estudo, tabaco, né? Parar de fumar. Meu filho já tem 2 anos que ele parou de fumar e, nossa, ele sempre posta isso com uma alegria muito grande. Então, foi uma meta que ele se propôs e manteve e avançou nisso. Consumo. Esse ano eu vou consumir menos, eu vou ser mais ecologicamente correto, né? Ao invés de 2, 3 pares de sapato, vou comprar um só. Ou quando eu precisar, eu substituo, dou um e fico, consumo menos, finanças pessoais, colocar em dia, sentar, planejar a vida, parar de beber, famílias, amigos, ambiente de casa, hobbies, engajamento, amor. Tudo isso são as coisas que a gente mais se compromete. Né? Esse ano eu vou amar mais, esse ano eu vou ser uma pessoa mais bacana, esse ano eu vou parar de reclamar. Gente, eu queria que a gente se gravasse para ver ao longo do dia quantas vezes que a gente reclamou de alguma coisa. O trânsito, Cabo Frio está cheio, tem moto atravessando a gente tudo quanto é lugar, a gente vai numa loja não consegue, enfim, motivos temos de sobra. O que nós temos que fazer é o nosso exercício com o que nós mesmos nos comprometemos. Né? E a gente segue dessa forma. Então, na verdade, esses estudos todos, essas pesquisas, não são pesquisas simples, são pesquisas sérias, feitas por universidades muito comprometidas, muito sérias, muito renomadas, e que no desfecho disso tudo elas descobriram o seguinte, que uma das descobertas desse estudo é que a forma como as metas do ano novo são definidas interfere diretamente nas chances delas serem bem-sucedidas ou não. Então, o que significa? A intenção. E aí combina com o que a doutrina espírita diz para a gente, que a forma, né, a organização por si só, ela não interfere, mas a intenção com que a gente faz. Por que eu quero fazer isso? Não, eu quero ir para a academia porque eu estou comprometido com a minha saúde. Se eu não vou, eu não estou comprometida com a minha saúde, porque uma coisa não está linkada à outra. Então, a intenção é que é fundamental. O que eu quero fazer e por que eu desejo fazer aquilo. Quando que eu fiz uma expansão de consciência para compreender que eu não vivo do horário do recreio, eu vivo da sala de aula. O horário de recreio é um refrigério para que a gente faça um lanche, vá ao banheiro, estique as pernas, mas que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é outro. Então, na verdade, combina o que a gente intenciona com o resultado. Porque se eu intenciono, me comprometo com aquilo, eu vou alcançar o resultado. Porque vai ser muito mais fácil eu estando envolvida com a situação, eu correr atrás de alcançar aqueles objetivos. Agora, o que é importante também que eu faço no meu cotidiano, no meu dia a dia, fazia no meu trabalho? A gente elege o que é de curta, média e longa, né, distância, tempo, e vamos esticando o que a gente vai alcançando. É lógico que nós estamos em contínuo avanço.
em contínuo processo de completude. Mas a gente vai ticando algumas coisas que a gente já alcançou. Os cientistas também dizem que depois de um determinado tempo que a gente faz uma coisa ou não faz aquela coisa, a gente adquire o hábito, a gente fica condicionado àquilo. Então, outra coisa, vamos nos estabelecer metas de tempo. Então, é isso que os cientistas dizem para a gente. Para a gente ter um ano novo, que a gente não repita e não reproduza os mesmos modelos anteriores, e a gente vai vivendo como se fosse, né, deixa a vida me levar. Muito pelo contrário, a gente tomando posse da própria vida, a gente tem que criar metas e a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente se compromete, então, a fazer. Então, bem-vindos ao novo ano, isso eu estou falando para mim, o que eu preciso melhorar. E aí isso a gente vai ver mais à frente, que tem a ver, inclusive, com o que o Santo Agostinho trouxe de exemplo para a gente. Que ele diz que toda noite ele refletia sobre o que ele tinha feito aquele dia. E ao refletir, ele observava se o que não estava bom, ele tinha que corrigir, ou não fazer, ou pedir desculpas, corrigir o que ele tinha feito que não era bom. E o que ele estava fazendo de bom, ele viu que ele tinha talento para aquilo, ele potencializava aquilo. Então, é exatamente isso que a gente vai chegar, no autoconhecimento. E a gente passa, então, para falar da missão de Jesus. Porque, se Jesus é o nosso modelo e guia, como os espíritos responderam a Kardec, como a doutrina espírita toda nos diz, ele é o modelo que nós temos que seguir. É o plano para este ano, que a gente entende, o plano para esta vida. Bem, a missão do Cristo, ela não iniciou na manjedoura e não termina no Calvário. Porque quem leu A Caminho da Luz, quem leu a Gênese, sabe que muito antes da Terra existir, em qualquer pedacinho que fosse, ela já estava no plano divino, programada e arquitetada por Jesus como um ser crístico e por outros seres crísticos, que segundo Emmanuel, neste livro, A Caminho da Luz, ele diz que só 2 vezes esses seres estiveram próximo ao orbe terrestre. Quando a Terra estava ainda sem forma, não existia forma, estava ainda para acontecer a nebulosa solar, e quando Jesus, no segundo momento, quando Jesus estava para vir à Terra. Então, Jesus, na verdade, a missão dele é muito anterior aos 4,3 bilhões de anos que a Terra tem, né? Então, ele foi o grande planejador, junto a outros seres crísticos do planeta Terra, grande administrador e o governador espiritual da Terra. E uma vez, eu nunca me esqueço, numa das leituras que eu fiz da revista Reformador, Dr. Juvanir Borges, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira à época, ele já é desencarnado, ele falou que nós nem sabemos se essa foi a primeira grande missão de Jesus. Pode ser que ele tenha tido outras grandes missões, né? Não temos ciência de Jesus, a não ser através das histórias humanas que vêm da manjedoura e através da doutrina espírita, que nos coloca que antes da Terra existir, ele já planejou a Terra junto a esses seres também crísticos e junto a inúmeros operários celestiais, conforme também está escrito no livro, né? Então ele foi. E ele encarnou, ele não reencarnou. Isso é sempre bom lembrar. Porque quem reencarna somos nós. Vamos, voltamos. Ele encarnou uma vez na Terra, né, para mostrar aos seres humanos, que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, tendo a mesma destinação. O que significa? O Livro dos Espíritos nos diz: nascemos simples e ignorantes e vamos chegar à condição de seres celestes, seres felizes e seres crísticos também. Ele veio nos dizer que a lei de Deus é amor. Ele não veio instituir religião. Isso é importante sempre ressaltar. E Madre Teresa falou isso muito bem. A minha religião é o amor. Porque quem cuida do outro não vai perguntar ao outro se ele é de uma religião ou de outra, qual time de futebol ao qual ele torce ou qualquer escolha que ele tenha na vida.
Grandes homens e grandes mulheres, que são grandes missionários que vieram à Terra, cuidaram de seres sem perguntar, sem se importar de onde eles eram e qual a religião que eles seguiam. Veio apresentar Deus aos apóstolos e ao povo como Pai de todos os homens. Não um pai qualquer, mas um pai que ama soberanamente seus filhos, com igualdade, fraternidade, justiça e misericórdia. Olívia, mas como que é igualdade? Se cada um é de um jeito, se tem gente que tem muito dinheiro e tem gente que nada tem. Aí nós vamos ter que, em outro momento, estudar sobre reencarnação, para a gente compreender que hoje colhemos o fruto do que passado fizemos. Então, hoje colhemos o que nós semeamos em algum momento. Um pai que nunca pune seus filhos, corrige-os, perdoando sempre. Gente, eu lembro, já falei isso aqui uma vez, quando eu era pequena, eu tenho muitas memórias de bem pequena. Meu marido acha que alguém contou, mas eu tenho as memórias. E eu lembro que eu ouvia meus primos maiores falarem assim. E detalhe, minha família não era de outra religião, assim, não. Todo mundo era tendente à doutrina espírita. Mas vamos que lembrar que a doutrina espírita é muito nova. Muito nova. E eu ouvia meus primos falar, olha, não fala isso que Deus está vendo. Gente, eu ficava olhando nas casas onde tinha um buraquinho para Deus ver. Uma criança, a criança não compreende com a largueza. Ele não faz as sinapses de compreensão que um adulto já faz. Nem todos, mas que os adultos fazem. Não fazem. Então, eu ficava vigiando com medo. Tinha um medo, gente. Você deixou o pão cair no chão, tem que pegar, soprar e comer, porque não pode, porque é pecado. Então, a gente ficava com medo daquele Deus que pune. Até a gente avançar na idade, estudar a doutrina e compreender. Eu nasci no lar espírita. E compreender que Deus não pune. É um pai amoroso, que dá oportunidades sempre. E quando ele sente que o negócio não está adiantando, ele dá oportunidade, a gente não vai avançando, ele cria todo um plano do qual a gente não consegue fugir. Eu não quero amar, eu não quero gostar de ninguém, eu uso todo mundo. E a gente vem numa encarnação, 2, 3, às vezes séculos de encarnação. Um dia ele bota um serzinho no nosso colo e a gente se quebra de amor e passa a amar. Não é? Um dia ele nos coloca num conhecimento que a gente começa a estudar, se encanta e vai fazer o bem para a humanidade. Todos estamos fadados à felicidade. E não é essa felicidade de curtição da vida, é felicidade mesmo plena, de tornar pleno o coração porque o outro está feliz, porque a humanidade está avançando. A gente não se emociona quando a gente vê ações de bem? Eu quase morro de chorar. Quando vejo aquela propaganda do Médicos Sem Fronteira, aquela música, então, gente, eu sinto um negócio assim, aperta, dá uma emoção profunda e dá vontade de ir para a África cuidar daquelas crianças. Ah, mas você não é médica. Mas eu lavo as coisas, a gente cuida, dá banho. Não dá vontade? A gente tem vontade de se jogar e fazer o grande bem da humanidade. Então é isso. É um pai que não deve ser temido, mas um pai que deve ser amado. Então Jesus, embora ele não tenha deixado nada escrito, não tenha criado religião, não tenha ostentado nenhum título terreno, o único título que ele aceitou foi de mestre, porque o é, né? Não aceitou nenhum outro, nem de bom, né? Não fundou escola, não fundou templo, não fundou nada. A mensagem dele está viva entre nós e ambienta a nossa vida, a gente ouve. Quando a gente lê uma passagem evangélica, parece que a gente está ouvindo o tempo, né, as vozes do tempo dizerem para a gente. É isso, é a palavra de Jesus reverberando no universo, no cosmos, né, fazendo com que a gente pulse sentimentos de bem, de amor. Fez do seu modo de viver a forma de transmitir suas lições. Ele viveu o amor, ele viveu a caridade, ele viveu a doação, ele viveu a piedade para o outro, mas com responsabilidade de mestre que é, porque ao mesmo tempo que ele curava, ele dizia, vais e não tornes a pecar, mestre.
Não erra de novo. Não perca tempo. Não perca tempo. A gente não tem tempo a perder. Então Jesus ensinou ao mundo que o reino de Deus está dentro de nós. Não existe um lugar circunscrito geográfico, mas dentro de nós. É aqui que a gente vai encontrar o DNA divino. É aqui que a gente vai encontrar, na nossa constituição espiritual, todas as lições do universo. Tudo está na nossa consciência, como também os espíritos responderam a Kardec, na nossa consciência. Todo o arcabouço necessário para que a gente seja um ser crístico está em nós. Então Deus nos fez, mas nos deu a saúde do conhecimento, a saúde para que a gente cresça forte, saudável, de todos os ensinamentos. Isso tudo encapsulado pelo amor, para reverberar em nós. E outra coisa, ele foi uma pessoa, um ser tão diferente como a Terra nunca viu, tão forte, tão marcante, um homem inigualável, como um cientista uma vez falou, inigualável. Esse cientista era ateu, até conheceu os ensinamentos de Jesus. E ele falou, é um homem inigualável, incomparável. Ele dividiu a história da Terra em antes e depois dele. Ninguém que chegou à Terra se aproxima de Jesus. Mas vai chegar, como nós vamos também. Isso é importante, né? Então, ele ensinou tudo isso a gente e mostrou para a gente conseguir o progresso espiritual, a elevação e a felicidade são necessárias vivência e prática. Foi o que ele fez. Ele escreveu algum livro? Não escreveu. Escreveu na areia da praia, o mar foi lá, tirou. Ele viveu. Olha, quando os cientistas, os terapeutas, né, eu vejo aqui minhas amigas terapeutas, falam para os pais, olha, não é o que você fala, mas é o que você faz, porque a criança aprende com exemplo. Já ouviram isso? Jesus viveu, exemplificou. Ele foi testado inúmeras vezes. Em nenhuma delas, ele deu motivo para que ele não perpetuasse a história do amor no planeta Terra, né? Então, na verdade, o amor resumiu toda a religião e toda a filosofia de Jesus. Nada mais. O amor. Tudo se resume no amor. Porque ele falou para a gente, ama Deus. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que reverenciar a Deus. Agradecer a Ele a cada dia. Rogar. Porque a doutrina espírita diz para a gente que nós temos que louvar, pedir e agradecer. Então, nós não podemos também não pedir. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso. Não. Diga e seja claro no que diz. Seja claro no que vai pedir. Para que aquele pedido não vire uma fala sem sentido. Ela tenha um real sentido. Porque quando as coisas têm sentidos, não acontecem? Quando fazem sentido para a gente não tem que ter uma intenção melhor com aquilo? Então, dessa forma. Agora, como ele sabia que o ser humano, ele ia embora e o ser humano ia esquecer, o que ele fez? Ele prometeu o Cristo Consolador. Prometeu o Cristo Consolador, né, o Consolador prometido que permaneceria entre nós. Então, quando as manifestações espíritas começaram a ecoar por toda a Terra, né, porque quem sabe a história da doutrina espírita, não foi através de uma reunião com um grupo de Kardec. Kardec compilava informações trazidas do planeta inteiro, que traziam as mesmas informações. Então, quando essas informações chegaram, a gente viu que, na verdade, primeiro, que a morte não existe, cumprindo a promessa dele,
Ele enviaria espíritos, ele enviou ao longo de toda a história da Terra espíritos superiores para nos fortalecerem, para nos trazerem informes e mais ainda para nos fortalecer na ideia de Jesus, para nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina espírita, na verdade, ela é fundamentada nos ensinos morais do Cristo e assume o papel de consolar e nos orientar quanto à nossa vida e destinação. Nosso tema, Ano Novo, e a nossa missão junto a Jesus. Então, nós estamos trazendo informações para a gente compreender de que forma que a gente vai observar a nossa missão. Eu vou dizer para vocês, a gente fala assim, às vezes as pessoas que nos ouvem falando aqui, acham que a gente sabe todas as respostas. Não sabemos. Se é uma decepção, sinto muito, mas nós não sabemos. A gente estuda, traz o tema, né? A gente pesquisa, mas a gente não sabe. E eu fico me perguntando, Senhor, qual a minha missão? Parece que eu não sei fazer muito nada. Tem hora que a gente fica pensando, né? Se vê assim, Senhor, o que queres que eu faça? Porque eu não me vejo assim. Falei, meu Deus, parece que eu estou meio solta. Não estamos. Todos temos uma missão, queridos e queridas. Todos temos. E temos missões importantes. Ninguém tem menos importância. Ah, Olívia, mas eu cheguei até essa idade e não inventei a lâmpada. Não inventei nada. Não vou deixar meu nome no marco da história. Amigos e amigas, a gente deixa o nome marcado na história de diversas formas. A doutrina diz para a gente que todos somos missionários, em menor ou maior grau. Pode ser que eu tenha a missão de melhorar a mim mesma, só a mim, a cuidar de mim. Mas isso é tão pouco, Olívia, não. Se eu cuidar de mim e não fizer mal, eu posso evitar um estrago geral que eu poderia fazer. Porque por mais que eu ache que eu não tenha talento para o mal, eu devo ter. Porque se eu não sou boa, né? Então, se eu cuidar de mim, se eu fizer a lição lá, seguir os passos de Jesus, pode ser que eu não faça estrago, porque eu estou cuidando de mim. Há pessoas que vêm com a missão de cuidar de um coletivo familiar, de ser aquela pessoa que pacifica o grupo familiar, que una os corações, às vezes, tão rivais durante tantas e tantas vidas, que traga uma pacificação, que una. Há pessoas que vêm para mudar a humanidade. São esses grandes homens, essas grandes mulheres, que fizeram missões maravilhosas. Maravilhosas. Não podemos esquecer Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, o próprio Divaldo. Há pouco tempo eu falei aqui sobre os pacificadores, né? Eles são os pacificadores da humanidade. Isso não é pouco, não, gente. Isso é gigante. Porque o dia que Jesus, ou o amor, a certeza do amor, independente de qualquer denominação, chegar aos nossos corações, nós cessaremos as guerras no Oriente. Nós cessaremos os feminicídios, todos os tipos de crimes. Então, Jesus continua, mesmo assim, mesmo após a vinda dele, mesmo após o Cristo Consolador, ele continua a enviar mensageiros. Mensageiros do bem e do amor. Ai de nós, humanidade, se não fossem eles. Ah, mas não está aparecendo ninguém grandioso. Divaldo vai morrer, Olívia, e não tem ninguém aparecendo. Tem plano para isso. A gente não pode observar os planos de Deus segundo os nossos planos e o nosso olhar. O nosso olhar é pequeno, é restrito. Né? Então, na verdade, ele manda esses mensageiros para reviverem em nós a mensagem de fraternidade, caridade e amor. Então, já estamos chegando à nossa missão. Então, que cada um de nós faça despertar a semente do amor que jaz latente dentro de si. O reino de Deus não é dentro de nós? A semente do amor está aqui. Para que o reino do amor, enfim, se instale na terra.
fazendo com que cada habitante deste planeta viva na plenitude o exemplo de Jesus. E qual é a nossa missão em relação a isso? Bem, a missão da humanidade na Terra pode ser entendida de diversas formas. Eu relatei algumas aqui. 1. Dar testemunho do amor de Deus pelos homens. Isso significa que a gente tem que sair pela rua pregando? Não, significa que a gente tem que ter uma conduta, a conduta que Jesus teria. Tem um livrinho chamado Conduta Espírita. Menina, aquilo é um espetáculo. Porque na dúvida, você vai lá e lê como os espíritos orientam. Ah, Olívia, quem são eles para me dizer o que eu tenho que fazer? É uma receita, o médico não sabe o que tem que dar para a gente de remédio? O exame que tem que pedir? Ali é receita médica, para cada problema. Expressar a voz da terra. O que isso significa? Fazer o bem, vivificar esse amor à terra, a esse planeta que ainda está em convulsão, em tanto sofrimento e que precisa de voz de paz. Amar, seja nos papéis que assumimos ou nos relacionamentos que temos, em qualquer campo. E isso significa ser igual na vida social como a gente é na vida íntima. Exatamente igual. Para que a gente não seja o mensageiro da incerteza, da inconsistência em nome de Jesus, porque aí é sério. Que a gente vai pregar uma inverdade. Evoluir e ajudar a humanidade. Foi o que eu falei, quando eu cuido de mim, eu fico bem, eu ajudo. Eu não causo mal. E à medida que a gente vai estudando, progredindo, se melhorando, a gente vai ajudando a humanidade. Ah, Olívia, mas que humanidade. Olha, passa na televisão quase sempre a propaganda de um senhor com 50 anos de educação. Professor por 50, vocês já viram essa propaganda? E eles colocaram referências de turma, não todos os alunos, que eu não daria em 50 anos, quantas turmas, né? Colocaram no auditório. Lindo, ele foi professor. Olha quantas vidas ele transformou, inclusive uma atriz da Globo que estava apresentando lá. Tem uma outra história que para mim é linda, a internet divulgou bastante, uma pessoa que foi sobrevivente do Holocausto e que ajudou muitas, centenas de crianças da morte, salvou da morte. Ele tinha uma forma que ele conseguia esconder as crianças e passar né, por aqueles espaços todos de agonia, de dor e de morte e salvar. E aí ele foi chamado para ser reverenciado num auditório também. E aí foi perguntado, quem está aqui que foi criança salva por ele? Todos levantaram. Tem preço. Não tem preço. Eu faço isso? Não. Eu ia ter um medo danado. E a gente é fraco. Né? Sei lá, talvez vivendo, né, a gente crie força. Mas não importa. Seja dando aula, seja medicando, seja atendendo no consultório, seja atendendo na casa espírita, fazendo qualquer coisa, faça o melhor. Evoluir para ajudar a humanidade. Quando eu evoluo, eu ajudo a humanidade. E, por final, ele diz, cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, que é o que a doutrina espírita diz para a gente. Então, de acordo, né, com as pesquisas, diz que, na verdade, a missão de cada um está relacionada aos seus maiores dons, com aquelas habilidades que nos é única. Por que Deus não fez todo mundo médico? Porque não temos dom. Porque nem todo mundo é rico. Se Jesus colocasse na Terra todo mundo com o mesmo volume de dinheiro, em pouco tempo ia haver desigualdade. Porque um gasta mais, o outro poupa mais, o outro progride. Olha aí, a grande parábola dos talentos. É exatamente isso, seríamos diferentes. Então, para cumprir a missão, é preciso se conectar consigo. A gente vai voltar lá para o nosso amigo Santo Agostinho. Se conectar consigo mesmo e perceber o que se faz com fluidez e facilidade. Então, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que fazer um diagnóstico. Já fizeram aquele negócio de impedanciometria, que aquilo é uma impedância, né? Que, sei lá, que faz assim no corpo, que mede lá as gordurinhas que a gente tem, os graus de... que aquilo, a gente sai deprimida lá do negócio, né? Pois é, a gente tem que fazer isso.
um raio-x da gente, para a gente conhecer, saber as nossas dificuldades, aquela que eu preciso avançar, e saber as minhas potencialidades, aquela que eu preciso potencializar, né? Então, segundo o Espiritismo, antes de retornarmos à Terra, é feito um plano espiritual. Gente, ninguém assim. Estava um pai e uma mãe ali, felizes, apaixonados, enamorados, e tinha um espírito passando e falou assim, vou chegar ali. Vou ver o que é, vou reencarnar de novo, ver qual vai dar. Não, é planejamento. É planejamento. Quem lê as obras de André Luiz, é planejamento. A reencarnação de Sigismundo, acho que nesse dia que foi Rosana que falou aqui, quem leu lá a reencarnação de Sigismundo, lá no Missionários da Luz, vai ver, o planejamento é gigante. Gigante. São várias áreas de planejamento do corpo, de estudo de potencialidade, tudo. Então, ninguém nasceu numa família assim, igual grama que brota, né? Matinho que brota no meio da grama. Ah, eu não tenho nada a ver com a minha família. Mas é ali que você tem que estar, querido. Por algum motivo, né? Então, a gente tem um planejamento reencarnatório para cada um. Também não é feito assim. E eu trouxe aqui algumas referências que eu não vou ler. A questão 258 do Livro dos Espíritos, 262 também do Livro dos Espíritos, e Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 19. Tudo isso fala da grandiosa obra de planejar uma reencarnação. E a gente está achando que é qualquer coisa. Vida é extraordinário, é algo poderoso e não é aleatório. Nada está sem se ver aos olhos de Deus. Eu volto lá quando eu era criança. Olha, Livinha, Deus está vendo. Mas Deus está vendo. Sabe por que ele vê? Não porque ele vai punir. Nós já falamos sobre isso antes. Mas porque nós estamos mergulhados em Deus, gente. Fluido cósmico, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, mergulhados no amor de Deus. Tudo se percebe, tudo sabe, graças a Deus, porque a gente sabe que não está sozinho. Então, a gente vê que a reencarnação é um processo de aprendizado e evolução. Então, como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, autoconhecimento. É um pilar fundamental para descobrir a missão pessoal. É uma coisa que a gente tem que fazer, meditar, ir para dentro de si, anotar. O que eu gosto? O que eu gostaria de fazer? Descobrir a missão. É preciso olhar para dentro e identificar valores, o que é importante para mim, crenças, habilidades, paixões, motivações, medos e anseios. Então, fazer uma lista. Para que isso? Para aprender a discernir e fazer escolhas válidas para o próprio progresso. Simples. Eu fui no médico de mim mesma, né? Eu dentro de mim. Analisei o que eu preciso, escrutinei lá, esclareci lá numa lista e vou observar. Agora, não adianta escrever na lista e deixar. Nós temos que monitorar a lista, avaliar, reavaliar continuamente. Segundo, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia pessoal como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo. Perfeito. O que eu sofro é Deus que me deu? Meu pai, minha mãe? Não, eu sou herdeiro das minhas próprias ações. Isso é Joana de Ângeles falando. Né? Então, como que a gente sabe, nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós estamos cumprindo a missão? Ter o hábito da autoavaliação. Autoavaliação, volto a falar, não é no começo para fazer a lista. É olhar a lista continuamente e se autoavaliar. Aproveitar o tempo, domar as más inclinações e trabalhar a reforma íntima. É simples? Não. Mas é isso que a gente precisa fazer. 3. Ter Jesus como mestre, modelo e terapeuta superior. Por que terapeuta, Olívia? Sim, Joana de Ângeles diz isso para a gente. Porque se ele dá para a gente todo o arcabouço do que a gente precisa fazer para o bem, quem é o primeiro beneficiário do bem? A gente. Você sabe que eu estou falando porque eu ouvi num atendimento médico, eu fui acompanhar uma pessoa que me pediu para estar junto, numa consulta médica, um cardiologista, que fazia algumas orientações em relação a alguns tratamentos psiquiátricos, por conta de fobia, de ansiedade, algumas coisas nesse sentido.
E eu lembro que a pessoa falou, olha, você tem que fazer isso, você não pode parar o remédio, você tem que fazer um desmame. Né? E dentre isso, olha só, temos que ter boas ações. Nós temos que fazer coisas. Você tem que ir à praia, você tem que viver na natureza, você tem que se alimentar de coisas melhores, tem que ter pensamentos bons, tem que fazer o bem, tem que... Foi relacionando algumas outras coisas, não dessa forma, mas foi falando que é assim que a gente pacifica o nosso eu interior. Né? Então, ter Jesus como modelo e terapeuta é cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Pronto. Quem faz o bem, gente, se cura. Quem faz o bem se cura. Vocês já ouviram falar em Dona Benedita Fernandes? Linda, vale a pena. Só tem um livro que eu saiba da história de vida dela, mas na internet vocês acham. Dona Benedita Fernandes, lá nos primórdios da doutrina espírita no Brasil, era como o Leopoldo Machado a descreveu, uma preta baixinha, com um dente só, mas foi assim a grande amiga da vida dele e ele dela, né? Os dois foram muito, muito, muito amigos, muito amigos. E ela tinha uma perturbação mental de tal forma que ela ficava presa, não porque ela era má, não, porque a cadeia não ficava ninguém, aquela cidade que só tinha cadeia para um bêbado, para alguma coisa assim, mas para medida de proteção dela mesma. Um dia, ela ouve uma voz que a convida a trabalhar no bem. E ela falou, hoje uma voz me convidou a trabalhar no bem, e ela aceita o convite. E ela, se hoje nós temos hospitais psiquiátricos espíritas, abrigos para crianças e para doentes mentais, nós devemos a luta daquela mulher, que um dia que o prefeito, à época, parou de pagar a ajuda lá para a comida das pessoas, ela juntou tudo e falou, ou se eu pago, eu vou soltar na rua. E Getúlio Vargas, o dia que a igreja foi pedir a Getúlio Vargas para que exterminasse o trabalho dela, porque é espírita, né? Espírita. Ele falou, amigo, ela faz o que eu não faço. Não posso fazer nada. Né? Se ela faz o bem, eu tenho que contribuir, tenho que ajudar. Então, assim, é uma mulher incrível. Ela aceitou o convite do bem. E persistiu. E se manteve. Porque, olha só, nós temos que ser fiéis àquilo que a gente combina. Se manteve. Então, aquela perturbação espiritual não a perseguiu mais. Ela teve essa concessão, não sabemos também por que, um dia entenderemos. Né? E, por fim, a gente vai ter como exemplo as bem-aventuranças, para a gente seguir e entender a nossa missão com Jesus, de que forma que a gente pode fazer. Hoje de manhã eu recebi Dr. César Reis, é um senhorzinho, ele vem sempre aqui a casa, já tem um tempo que ele não vem, né? Da última vez ele não pôde vir, ele é bem senhor mesmo. Uma das pessoas assim, mais queridas para mim, a fala dele, o conhecimento, tudo, muito grande. E ele tem uma fala de 10 minutos, e essa fala chega para a gente sempre. Hoje, ele falou para a gente disso, dos degraus a serem seguidos, degraus a serem avançados. Degrau a gente vai subindo, né? E ele falou das bem-aventuranças. Ele falou que o primeiro degrau é ser pobre de espírito. Não entendamos pobre de espírito aquele que não tem, né? Não, mas é aquele que é simples. E ele falou que o pobre de espírito é aquele que deseja mais o que é da vida espiritual. Esses, os pobres de espírito, irão alcançar o reino dos céus. A matéria, né, o que é físico, passará a ser questão secundária. Então, primeira questão, sermos pobres de espírito. A gente compreender, gente, é a compreensão. Que isso aqui, nada é nosso. Então, não adianta eu querer um volume de coisas e valorizar o que é material desse porte, se eu sei que tudo passa. Então, primeiro degrau, ser pobre de espírito. Segundo degrau, os aflitos. Sabe aquele, os aflitos porque serão consolados? Pois é. Eles dizem que os aflitos percebem que o bem que querem fazer não necessita de sofrimento. Ai, gente, eu tenho que ir para lá, fazer aquele estudo, aquela palestra, nessa canseira, nesse trânsito. Não. Eles já compreenderam que fazer o bem é bom. Faz bem, traz alegria, a gente fica melhor. Então, não precisa viver em aflição, viver reclamando. Faz o bem com serenidade. São aqueles que entenderam que as situações não devem ser vividas com agonias. Eles, os verdadeiros aflitos, nunca estarão sozinhos. Porque se eles serão consolados, eles têm alguém que vá consolá-los.
Então, olha que coisa boa, a gente saber que não está só. Terceiro degrau, os brandos. Os que já domam os animais ferozes que têm na intimidade pessoal. A grosseria, a estupidez, a violência. A brandura tomará conta de nós. E, logicamente, tomará conta da terra. Uma nova terra. Terra interna e terra planeta. Que a gente tanto quer pacificar. Quarto degrau. Os pacíficos. Lembra que eu falei dos pacificadores? Mahatma Gandhi, o Chico Xavier, a Madre Teresa, Irmã Dulce, entre outros, né? Grande pacificador, Martin Luther King, tantos outros. Aqueles que vivem a paz, compreendendo que a paz é o caminho. É se pacificar hoje para caminhar na direção da paz verdadeira. Lembra que eu falei que tem gente que tem missão só consigo mesmo? Aliás, todos nós temos, né? Mas tem pessoas que têm missão só consigo. É isso, é se pacificar. Eu tenho um compromisso nesta encarnação de ser pacífico. É uma meta que eu vou perseguir cotidianamente. Então, esses serão chamados filhos de Deus, pois Deus é a paz na plenitude. Quinto degrau, os misericordiosos, aquele que distribui o coração, um coração maior que distribui aos demais. Doação de amor. Esses receberão misericórdia, porque eles doam, porque são bons. Misericordioso é botar a dor do outro no seu próprio coração, é se sentir pela dor do outro. Sexto degrau, os famintos e sequiosos de justiça. Gente, a gente não pode se conformar com a injustiça, com a dor, com a miséria e achar que isso é normal. Então, olha, o sexto degrau, os famintos e sequiosos de justiça. A justiça é equilíbrio. E esses estão cansados, né? Esses, do desequilíbrio, dos desentendimentos, das malversações. Querem o equilíbrio. E o equilíbrio virá à medida que a gente se equilibre. Serão satisfeitos. Esses que são sequiosos, né, de justiça, que buscam essa paz, que buscam paz para o outro. Sétimo degrau e último, os puros de coração. Esses são os que verão a Deus. É o que está posto nas bem-aventuranças. Mas não é ver Deus com esses olhos, não. Eles vão se aproximar do que Deus deseja que nós sejamos. Né? Se aproximar do Criador. São esses espíritos celestes. Sabem exatamente qual a vontade de Deus e cumprem exatamente essa vontade. Pronto, sétimo, os puros de coração. O novo ano é a nossa missão junto a Jesus. Ser paz. Fazer a paz. E viver a lei de justiça, de amor e de caridade. Não tem outro caminho. Isso é terapêutico. E eu encerro, então, com umas palavras de Joana de Ângeles, que disse assim: uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre brecha na treva. Mas uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Que nós sejamos nesse novo ano, que a gente coloque na nossa listinha, sermos pacificadores. Vamos pacificar nós mesmos, o nosso coração atribulado, agitado. Tem hora que a gente está tão assoberbada, né? Ou assoberbado, que toma às vezes atitudes infelizes e fala que não deve. Vamos pacificar o nosso coração. Vamos ser pacificadores do nosso lar, da nossa família, com as nossas plantas, com os animais e com as pessoas, lógico. Por onde nós formos, que a gente seja paz. Essa é a primeira grande missão que nós poderemos ter para esse novo ano. Desejo de verdade que todos nós tenhamos um lindo ano, um ano feliz, não feliz como a gente deseja, mas com a felicidade que o Cristo aguarda que todos nós tenhamos. Muita paz. Sintam-se abraçados e abraçadas, de verdade.